Espero, neste momento, trazer essa mensagem, uma mensagem muito especial, uma mensagem que fala ao meu coração, falou muito ao meu coração e espero que fale também ao seu coração. É uma mensagem que vem falando para a nossa vida espiritual. É um momento difícil em que cada um de nós está atravessando. Cada um tem um desafio específico. Cada um está carregando uma cruz específica, né? Cada um de nós está passando por momentos difíceis neste momento, nesses últimos momentos da nossa vida. E eu gostaria neste momento de começar abrindo a palavra de Deus no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 21 e no versículo 15 a 17. 15 a 17. A gente vai ver aqui um diálogo muito peculiar, muito singular e muito especial, e a gente vai trazer algumas lições que se aparecem entre linhas, com nuances muito especial para os nossos dias. Uma conversa muito conhecida. Nós vemos aqui, Pedro sendo interrogado por Jesus. João capítulo 21, versículo 15 a 17. Acompanhe comigo, hoje vai ser na Bíblia, tá bom? A gente vai abrir a Bíblia, não vamos ter PowerPoint hoje. Vamos estar folheando a nossa Bíblia e lendo esses versículos aí, aonde você está na sua casa, né? Então, neste momento, no livro de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, olha só o que diz aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Através deste diálogo eu quero compartilhar com vocês 4 pensamentos e a gente vai trabalhar em cima desses 4 pensamentos para tirar essas lindas lições aqui da Bíblia. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o primeiro pensamento: ninguém que haja caído alguma vez na sua vida irá se perder na sua vida espiritual, mas caindo, não tendo forças para se levantar, não querendo continuar, aí sim nós temos um problema. O segundo pensamento é que se você quiser uma nova chance, uma nova oportunidade na sua vida, você precisa estar apaixonado por Jesus, porque sem amor não tem como criar uma vida cristã saudável. Um terceiro ponto, um terceiro pensamento é de que nós carregamos a maldita natureza pecaminosa, que estará nos acompanhando até o dia da glorificação. E o quarto pensamento é de que se você quiser permanecer firme nos caminhos de Deus, você precisa estar fazendo um trabalho especial. Você precisa fazer parte do exército de Cristo, realizando esse ministério tão especial, levar o Evangelho, trabalhar na obra de Deus. Percebe? São 4 pensamentos que é a base dessa mensagem nesta manhã. Olha só, queridos, primeiro pensamento é: ninguém vai se perder porque alguma vez na sua vida espiritual caiu. Não. Se alguém se perder, será simplesmente porque tendo caído não tentou se levantar, não tentou continuar a caminhada com Cristo, querido. O texto bíblico relata esse encontro de Jesus. Jesus já tinha morrido na cruz e agora ele já tinha ressuscitado e agora ele estava se encontrando e ainda falando com alguns e com outros, e neste momento foi um encontro muito especial. Agora vai conversar com Pedro, vai conversar sério com Pedro neste momento. É um texto muito conhecido. Nós vemos aqui então que Pedro, ele tentou em algum momento ser forte com as suas próprias forças. Momentos antes da crucifixão, nós lembramos que Pedro
conversando com Jesus, disse: olha, não importa o que aconteça, eu estarei do teu lado. Eu contextualizando aqui, tá, gente? Eu estarei do teu lado, e se você for morrer, eu vou morrer com você. Estou junto. E na primeira oportunidade, o que aconteceu? Pedro traiu Jesus. Deu as costas. Negou Jesus. Percebe? Então, naquele momento, Pedro, ele confiou nas suas forças, e naquele momento ele cai no chão, ele beija o pó, ele volta à sua vida pecaminosa, ele volta para trás, seguindo as suas próprias forças. Ele não consegue manter o que ele conversou com Jesus. Em Marcos capítulo 14, versículo 31, está registrado essa conversa, esse trecho registrado ali de Pedro. Ele diz assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro era o típico membro da igreja que para ele o outro poderia cair, mas ele não. O outro poderia trair Jesus, mas ele não. Percebe? Este era o membro que se mantinha dentro dos seus pensamentos, das suas construções mentais. Querido, nunca confie nas suas forças humanas. Nós não passamos de barro, de pó. Percebe? Não somos nada sem Cristo. E olha que coisa interessante, no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus ele diz assim, João capítulo 15 e versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. E Paulo dá uma ênfase naquele texto que todo mundo conhece no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu posso quase ouvir você completando essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa linda. Nós temos que estar apoiados em quem? Em Cristo. Nós não somos nada. O nosso sustento é Cristo, a nossa segurança é Cristo, a nossa garantia de salvação é Cristo, a nossa força, o nosso conhecimento, o tempo da igreja. Eu conheço a Bíblia de cor e salteado, os versos, eu consigo fazer tudo isso, eu consigo relembrar de tudo isso. Sem Cristo não somos nada, disso nada adianta. Cristo é tudo para nós na nossa vida. E Pedro se esqueceu disso, e ele caiu feio, beijou o pó, desceu lá no fundo do poço, traiu Jesus. Ele retornou à sua vida passada, ele falhou e abandonou o seu mestre. Esse texto bíblico escolhido, ele traz um pensamento interessante. Muitos cristãos sinceros acreditam que Pedro foi a primeira igreja, a primeira pedra, ou seja, o Papa. Mas ali então nós vemos que eles também erram, eles também pecam, porque também são seres humanos e também têm a natureza pecaminosa e também são falhos. Queridos, não há coisa mais triste na vida espiritual do que uma consciência pesada, aquele senso de culpa, a consciência do culpado. O grande problema, queridos, não é que Deus não possa nos perdoar, mas é que o pecado, ele nos impede até mesmo de aceitar esse perdão. A consciência do pecador não aceita às vezes o perdão. Quantas vezes pedimos perdão pelo mesmo pecado? Isso me lembra de uma história, uma analogia para a gente entender mais ou menos essa questão do pecado, do perdão do pecado. Numa estrada, um motorista estava dirigindo o seu carro, numa estrada rural, e de repente aparece um cachorro na frente do seu carro. E ele passa por cima desse cachorro e esse cachorro morre. Então o dono para bruscamente o carro, pega
cachorro, vai até a casa onde mora o dono do cachorro, bate na porta, o dono abre e está lá no braço dele o cachorro morto. E então o motorista começa a falar: olha, me perdoe, me desculpe, eu não vi o seu cachorro, ele passou na minha frente, eu passei por cima e ele morreu. E agora está aqui morto aqui, me perdoe, me desculpe. E aí então o dono pega e fala assim: ok, vamos fazer o quê, né? Me acompanhe, vamos fazer um poço aqui e a gente enterra o cachorro. E aí então fizeram um buraco, colocaram o cachorro lá embaixo, enterraram o cachorro. Esse motorista ele vai embora, mas na sua cabeça ele fica pensando e remoendo: puxa vida, como que eu fiz isso? Então ele dá meia volta, retorna para aquele lugar, vai até o local onde o cachorro foi enterrado, desenterra o cachorro, volta com o cachorro em mãos, bate na porta, o dono abre e diz: me perdoe, eu não vi o seu cachorro, eu passei por cima e agora ele está aqui morto. Me perdoe, não pude desviar. E o dono olha assim um pouco assustado. Olha assim: então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos levar o cachorro de volta, já desculpei, está tudo certo. E aí então o motorista retoma o seu caminho, e depois de um tempo ele retorna. Pois é, ele volta novamente, vai até o lugar, pega o cachorro onde estava enterrado, devolve novamente o cachorro, vai lá na porta do dono, bate na porta e fala assim: olha, aqui está o seu cachorro, eu passei por cima dele, me perdoe, me desculpe, em pranto, chorando. E ele diz: mas eu já te perdoei, já está tudo certo. E aí, vamos levar o cachorro de novo lá e vamos enterrar e deixar ele quietinho, por favor, lá? E então levou lá e enterrou o cachorro. E ele vai embora. Depois de um tempo ele volta novamente, vai até o local, desenterra o cachorro, pega o cachorro, bate na porta do dono, o dono aparece novamente, vê o cachorro já em estado de putrificação, pedindo perdão por esse incidente. Percebe? Ele já tinha pedido perdão, ele já tinha sido perdoado, mas ele insistia em pedir perdão pelo que ele tinha cometido. A consciência do pecador muitas vezes não aceita o perdão. Será que tem alguém neste momento com a consciência pesada, com aquela consciência de culpa, aquele senso de culpabilidade? Será que alguém está se sentindo neste momento não perdoado por Deus? Alguém que há anos e anos vem carregando o fardo de uma consciência culpada? Olha, em nome de Deus, eu quero dizer para você, e tomo essa Bíblia aqui, para dizer para você que aqui está cheio de promessas maravilhosas de Deus sobre o seu perdão, e também sobre vitória. A Bíblia fala muito sobre vitória, e tantas vezes mostra de pessoas que se tornaram vitoriosas, através das promessas de Cristo. No livro de Apocalipse, para a gente ver algumas dessas vitórias, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, 3, 5 de Apocalipse diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Veja um pouco mais adiante outra promessa ao vencedor, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se a Bíblia fala tanto de vitória, é porque a vitória não é uma simples utopia, não é algo inalcançável. A vitória está aqui, não é algo irreal, a vitória é possível. Existe um Deus que pode fazer você vitorioso, entende? Você pode viver uma vida sem cair. E a Bíblia tem muitas figuras emblemáticas, a gente costuma dizer personagens da Bíblia, mas são pessoas que se dedicaram, a despeito das suas dificuldades, a despeito dos seus desafios, a serem fiéis a Deus. E uma dessas pessoas, dessas figuras emblemáticas, o nome dele é Enoque. E se você for olhar, ler sobre Enoque na Bíblia, o que você vai encontrar na vida de Enoque? Quais foram os seus pecados? Onde foi que ele caiu? Onde foi que ele errou?
Mas podemos ver resumidamente aí em umas 14 palavras no livro de Enoque, aliás, no livro de Gênesis. Olha só, ele diz assim: andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Que bênção! Olha, isso é uma bênção. E Deus quer Enoques modernos na sua igreja. Mas a gente fica tentando imaginar como é que a gente consegue ter uma vida sem cair, uma vida ao estilo Enoque. Então, meus queridos, tudo é possível. Mas lembre-se de Davi, também uma outra figura emblemática. Um homem que se dedicou à palavra de Deus, mas que conheceu o outro lado, caiu inúmeras vezes, pecou, errou. E desses momentos difíceis da vida de Davi, ele correndo no meio do escuro, ele cai numa cova, e ali em prantos, em choros, rasgando o seu coração a Deus, ele faz uma oração, e está registrada no livro de Salmos, no capítulo 51, e você pode ver ali, Davi fazendo uma oração sincera a Deus. Salmo 51, versículo 5, depois versículo 10 e 11, depois você pode estar lendo na sua casa. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E então Davi levantou-se vitorioso. Amém? Olha que bênção. No momento mais difícil da sua vida, não é aquela oração mecânica que a gente às vezes utiliza, sabe? A gente tem algumas orações guardadas, compactadas. Isso aqui é a oração do almoço, isso aqui é a oração antes de dormir, isso aqui é a oração para isso e para aquilo. Não, naquele momento Davi rasga o seu coração e fala: olha, eu nasci, eu sou pecador, não há como mudar isso. Mas eu peço, por favor, mude o meu coração, eu não aguento mais. Se não pudermos ser como Enoque, meus queridos, pelo menos sejamos como Davi. Ou sejamos como Pedro, meus irmãos, que depois de ter sido ancião de igreja, depois de ter sido líder, depois de ter sido um pastor, mesmo depois de tudo isso, Pedro caiu feio. O inimigo vem e fala porque o inimigo acusa, ele vai e fala para Pedro: olha Pedro, está vendo Judas? Judas já se enforcou, o que você está esperando? Você errou, você traiu o seu mestre. Mas Pedro, ele se ajoelha solitariamente, chora amargamente e pede uma segunda chance para Deus. Senhor, eu sou pó, não presto, sou mau, pode me restaurar, pode me fazer de novo. Jesus levantou e agora aqui está Pedro diante dele pedindo uma segunda chance nessa conversa. Senhor, dá-me uma nova oportunidade. Por favor, acredita em mim. Dá-me uma segunda chance. Você é alguém que quer uma segunda chance com Jesus? Você quer que Jesus lhe dê uma segunda oportunidade? Você gostaria que seu passado fosse esquecido e pudesse dar um início? Começar tudo de novo, ter novas oportunidades. Quantas pessoas gostariam de começar de novo? Quantas pessoas gostariam de voltar para trás e tomar decisões diferentes da que ele tomou naquele momento? Deus ele te dá essa chance, uma nova oportunidade. Chegamos então à segunda parte do tema desta palestra. Se você quer começar a sua vida com Cristo, se você quer uma nova chance, e se você quer construir uma nova experiência com Cristo, você tem que estar apaixonado por Jesus. Você precisa se entregar a Jesus, porque sem amor é impossível ter uma vida cristã saudável. Jesus virou-se para Pedro, e aí ele diz: Pedro, você quer uma nova oportunidade? Então vou lhe fazer uma pergunta.
Você me ama? E o texto bíblico diz que Pedro responde rapidamente: sim, eu te amo. E aí então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não me entendeu. Tu me amas? E aí então Pedro responde novamente: sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E aí então Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você ainda não entendeu. Tu me amas? E aí então Pedro entristeceu-se. Aí então é que caiu a ficha. Aí então é que Pedro começou a fazer um pensamento dentro da sua mente. Ele faz um retrocesso no passado. E aí ele entende por quais motivos Jesus acreditaria que eu o amo. Se na primeira oportunidade eu o traí, eu o neguei. Percebe? O amor em que nós estamos hoje foi totalmente descaracterizado. O amor, ele perdeu a sua conotação real. E nós usamos a palavra amor para qualquer coisa. Segundo disse na Europa, pro lado da França, um eu te amo não é assim muito fácil de sair, não. Um je t'aime, como eles dizem, né? É bem complicado. Tem que ter aí um tempinho para que possa sair a palavra eu te amo. Mas os latinos, de certa forma, têm essa característica de serem muito abertos. Mas a palavra amor perdeu muito o seu valor. Perceba que na etimologia da palavra amor, no grego, eles dividem esse amor. Você tem o amor eros, você tem o amor filéu. O eros não pode amar o filéu. O amor eros é um amor de marido, é um amor de esposa com marido, um amor erotizado, como diz a palavra. Agora, o amor filéu é um amor de pai, mãe, filho, irmão. Não pode ter esses amores, não se misturam, são coisas diferentes. E aí também aparece o amor ágape, o amor incondicional, o amor que nós não conseguimos entender e que provavelmente levará a eternidade para entendermos esse amor incondicional de Cristo Jesus pela humanidade. Entende? O amor foi desbanalizado. Hoje nós somos bombardeados pela mídia, pela internet, pelas redes sociais, pelas revistas, pelos jornais. Hoje o jovem liga a TV e assiste todos os tipos de programa, onde a filosofia é um amor sem compromisso. O casamento perdeu o seu valor. As famílias estão sendo desfeitas seguindo outro tipo de filosofia. Entende? Indo contra aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. As instruções para que a gente possa ser feliz. E os jovens, pessoas, acabam ficando horas olhando a TV. 3, 4 horas de programa de TV. 3 minutos de leitura da Bíblia. É claro, meus irmãos, meus queridos, que quando você chegar à igreja, vai ter alguma coisa errada. É claro que você vai começar a olhar coisas erradas, que a igreja é quadrada, que a igreja é morna, que a igreja é fria, prefiro o mundo lá fora, e as pessoas estão simplesmente saindo da igreja, porque acreditam que a igreja é conservadora, tradicionalista, quadrada. A mídia bate e bate contra aquilo que Deus colocou, uma palavra de amor verdadeiro. O amor não é simplesmente dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, não. O amor é lágrimas, o amor é negação, o amor é privação. Queridos, a maior declaração de amor para o mundo todo, para o universo todo, está na cruz do Calvário. Essa é uma prova de amor. Jesus, ele deixa o seu trono celestial. Anjos e mais anjos, milhares e milhares de anjos à sua disposição. E ele deixa o seu trono celestial para vir a esta terra, para se tornar um de nós, para ser humilhado. Sofreu, apanhou, corpo dilacerado,
uma coroa de espinho na sua fronte, sendo cuspido e bofeteado. E Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. E ele fala isso para quem? Para nós, que eu sou cristão, eu sou o adventista do sétimo dia, eu tenho a verdade. E olha só o que diz aqui Paulo no texto bíblico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Tende em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E ele segue dizendo, sim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Entende? A morte mais humilhante. Jesus estava nu, não tinha aquele pano. Jesus foi pregado na cruz. E a morte dele não foi em consequência dos cravos nas mãos, ou nos seus pés, ou a coroa na sua fronte. Pois toda a angústia do mundo inteiro estava sobre ele. O peso do pecado do mundo estava sobre eles. Sabe quando você tem aquele pensamento assim, puxa, briguei com minha mãe, não devia ter falado isso para ela. Puxa vida, eu fiquei com um troco a mais, devia ter devolvido. Aquele pensamento, aquela consciência pesada. Multiplique isso em 1000, e isso estava sobre as costas de Jesus. Há uma angústia tremenda, terrível. Essa foi a maior declaração de amor. Ele negou tudo que ele tinha para vir aqui nos salvar. A pergunta é, e você, o que está negando por Jesus? Por amor de Jesus? O que você está negando por Jesus? Você está renunciando? O que você está renunciando por amor a Jesus? Você está renunciando a algum tipo de música por amor a Jesus? Está renunciando a algum programa de televisão por amor a Cristo? Está renunciando a algum emprego por amor a Jesus, aquele salário, aquela coisa, aquela promoção especial? Você está renunciando aquilo por Jesus? Que motivos tem Cristo para acreditar que você o ama? Está renunciando a algum vício por amor a Cristo? Entende? Ele deixou tudo no céu e veio para sofrer a morte de um marginal, porque nos amava. Estarei neste momento, será, me dirigindo a alguma senhora que tem dificuldade de servir a Cristo porque o seu marido fica resmungando, pô, lá vai ela para a igreja de novo, hein? Hein? Será? Ou será que você é um jovem que não pode ingressar a alguma universidade por ser fiel aos princípios de Cristo? Será você um jovem que renunciou a um trabalho, a uma carreira por causa de Cristo? Que motivos tem Cristo para acreditar que você o ama? Entende? Queridos, que motivos tem Jesus para acreditar que você o ama? Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você quer começar uma nova vida comigo? Você quer ter uma nova experiência? Vou lhe perguntar, você me ama? E aí a gente vai para o terceiro pensamento. Simão, filho de João, o que aconteceu com Jesus? Por que ele está sempre repetindo, Simão, filho de João, Simão, filho de João? Filho de homem, ele está dizendo. Simão, você é filho de homem, filho de carne, você não é Deus. Simão, ser humano, lembre-se que você é filho de João. Você quer seguir, quer começar uma nova experiência comigo? Então lembre-se de que você é filho de João. Que você não é Deus, que você é homem, você é carne. Querido, sabe por que muitas vezes fracassamos na nossa vida espiritual? Porque esquecemos às vezes que somos filhos de João, que temos uma natureza pecaminosa, que somos falhos, que erramos. Olha, você talvez me veja aqui
pregando, né? Mas a gente passa por muitos desafios. Muitos desafios. Muitos desafios. Mas antes disso, sabe quando uma pessoa, gostaria de falar sobre isso, quando uma pessoa se levanta de manhã, escova seu dente, toma seu banho, pega o ônibus, vai correndo para a luta da vida e não fala com Deus, sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, sabe por que eu estou fazendo isso, Deus? Porque eu não preciso do Senhor. Eu estou me virando, eu consigo as minhas coisas sem precisar de falar com o Senhor. Agora, sabe quando aquela pessoa se levanta, abre a Bíblia, lê o seu texto bíblico, faz uma oração, sabe o que ele está dizendo? Senhor, sabe por que eu estou abrindo a Bíblia? Porque eu preciso falar com o Senhor, porque eu sou ser humano, sou falho, sou pecador e eu preciso do Senhor. É essas as mensagens que a gente passa para Deus nas nossas ações. Toda vez que você abre a sua Bíblia, antes de iniciar as suas atividades, você está pedindo para que Deus esteja com você e Deus vai estar contigo. Mas quando não fazemos nada disso, eu estou dizendo, não preciso do Senhor. Eu estou muito bem assim. Deus não pode fazer nada. Entende? Percebe? E esta é uma grande lição que a gente tem que ir aprendendo, queridos. E a gente vai aprendendo. Você pode me ver aqui pregando, falando da palavra de Deus, parece que está tudo certo, está tudo bem, mas na verdade também enfrentamos desafios, problemas. Às vezes as pessoas não enxergam a gente ajoelhado aos pés da cama, chorando. Porque eu busco a Deus, porque eu sou filho de João. Eu não sou nada. E sem Ele não passo de um pobre pecador. A gente precisa dessa segurança. Ele é a minha certeza da salvação. Ele é o meu escudo. E eu não quero mais viver sem Jesus, porque eu sei como é viver a vida do outro lado. Eu me batizei aos 20 anos. Conheci muita coisa no mundo aí fora. Eu sei como é, já bebi dessa água. Eu já entendo qual é a filosofia desse mundo. E não mudou nada. Entende? Se você não estiver com Deus, para onde você vai? O quarto pensamento, queridos, é o segredo para permanecer firme na fé. Qual é o segredo? Que não é tão segredo. Deus revela isso aqui para a gente. É o envolvimento com a missão de Cristo na terra. Olha, perceba que depois de perguntar 3 vezes se o Simão o amava, Jesus pela 3ª vez pediu, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque não há maneira de você permanecer firme na igreja se você não se comprometer com as ovelhas do Senhor. Pregue o evangelho, testifique, busque almas, se envolva na missão de Cristo Jesus. E você vai ver que você não vai ter tempo de pensar em nada que esse mundo oferece. Nas suas filosofias, nas suas pregações, você vai estar envolvido em salvar almas, vidas, e dar estudos bíblicos, mostrar o que Deus fez na sua vida. Olha que coisa mais linda. Toda vez que eu vou para a Argentina ou para o Paraguai, depois de anos e anos, os amigos daquela época, das festas e tudo mais, falam assim, caramba, como você mudou, porque eu tinha o cabelo comprido, inclusive alguns já me viram aqui, eu tinha o cabelo comprido, pintava os olhos, usava brinco, usava roupa preta, e tudo aquilo que um verdadeiro roqueiro usava, né? E de repente aparece assim com o cabelo curtinho, mas o que aconteceu? Mudou tanto? Fumava, bebia e tudo isso. Não, vida transformada. Você nem precisa falar. As pessoas já veem em você. Entende? Envolvido na missão. Isso você pratica naturalmente. Quem aceita Jesus, quem segue Jesus, prega naturalmente, entende? Olha, o tempo está passando aqui, eu vou já compactando aqui a nossa mensagem.
Não tem maneira. Então, por favor, não fique na torcida organizada. Entre nesse campo. Bote a camiseta, sue a camisa. Mas esse jogo não dura 90 minutos apenas. Ele vai durar até a volta de Cristo. E você não precisa mais estar na torcida. Você pode fazer parte do time vencedor de Cristo Jesus. Sabe como é fazer parte do time de Cristo Jesus? É como se você estivesse jogando na seleção brasileira e está jogando aí contra a Alemanha. Digamos que o Brasil está ganhando de 7-0 da Alemanha. E aí no segundo tempo dos 40 minutos você é convocado para jogar no time. É mais ou menos isso. Você já está entrando num time que já ganhou, já está tudo certo. Você só precisa fazer parte desse time. Entende? A vitória não é minha, a vitória é de Cristo. Não é nossa, né? A vitória é de Cristo, mas nós devemos fazer parte desse time. Entende? Pregue o evangelho, busque almas e comprometa-se com a igreja. Talvez você esteja morto na sua vida espiritual neste momento. Tente lembrar-se, sabe quando isso deu início? Lembra quando você disse assim, olha, esse ano eu não vou pegar cargo, esse ano eu vou me dar férias. Ah, não, eu não vou cantar no coral não, vou ficar ausente dessa vez. E aí, a partir daquele momento, você começa a se afastar da chama principal. Essas questões de férias, é um caminho aí, talvez um caminho sem volta. Entende? Você precisa estar envolvido no trabalho missionário, na igreja de Cristo. E eu finalizo aqui contando a história de um homem que estava se batizando. Ele relatou o seguinte, olha, eu me batizei com 17 anos, saí da igreja aos 20 anos, fiz tudo o que tinha que ser feito nesse mundo, fiquei afastado da igreja durante 60 anos, só parei porque fui acometido por uma enfermidade, por uma doença, e então eu me lembrei de Jesus e resolvi voltar aos braços de Jesus. E aí então ele estava sendo carregado ao tanque batismal por 2 diáconos, que ele não conseguia andar, e aí ele foi batizado. Entende? Que tristeza estar afastado de Cristo por tantos anos e sofrer todas as dificuldades, os problemas daquela época. Mas que alegria, porque ele se lembrou e voltou aos braços de Jesus. Queridos, não precisa disso. A coisa mais linda que Jesus tem é que Ele acredita em você. Ele o ama. E não importa por quais caminhos você transitou, Ele nunca deixou de amar você. Não importa quantas vezes você o traiu, Ele nunca deixou de amá-lo. Não importa que as pessoas digam que você não presta, para Jesus você presta. Você vale muito para Jesus. Ele só não quer que você continue nessa vidinha medíocre espiritual. Ele quer que você acorde, Ele quer que você desperte e comece a realizar esse trabalho, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, no tempo final. Agora é a hora, é a última geração, está com a gente, a tocha está com a gente, é agora que temos que levar essa mensagem para as pessoas, e você não pode ficar fora disso. Então daqui a pouco nós voltamos, vou fazer uma oração contigo, e neste momento vamos para o louvor. Sublime amor, amor de Deus que habita
Neste momento, queridos, onde você estiver, na sua casa, na sala, pare neste momento, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e oremos juntos. Querido Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu vês, ó Deus, na vida do Teu filho, da tua filha, que neste momento está aqui. Ela quer entregar o seu coração a Ti neste momento, e quer refazer um concerto ao Teu lado, Pai. Uma nova aliança, renovando aquilo que já foi colocado nos seus corações, Pai. Que o Senhor, ó Deus, de maneira especial, atue através do Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas, e possamos nos sentir, ó Deus, motivados a realizar, a abraçar essa causa tão maravilhosa, Pai. Assim como o Senhor um dia nos resgatou, assim como em algum momento alguém deu um folheto para nós, alguém orou por nós, alguém deu um estudo bíblico para a gente, e nós aceitamos, e estamos aqui, que nós agora também possamos repassar isso para outras pessoas que também precisam do Teu amor. Que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.